Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Hoje, como eu disse na semana passada, eu daria continuidade ao vídeo onde eu selecionei alguns comentários sobre MGTOW. Veja bem, aqui são alguns MGTOW. Eu vejo que pessoas que entenderam o que era de fato o MGTOW, infelizmente, me parece, pelo que a gente vê, até nos vídeos, essas pessoas que de fato entenderam o que era o MGTOW, elas são minoria frente a uma grande maioria esmagadora que distorceu totalmente esse propósito, que o propósito do MGTOW era os homens seguindo o seu próprio caminho, tipo, eu não quero relacionamento, tá? Não quero, eu acho que não está favorável para que eu possa ter um relacionamento, eu quero focar em mim, quero focar na minha carreira. Ok, né? Se fosse esse mesmo, e me parece que o propósito do MGTOW é esse, os homens seguindo o seu próprio caminho, beleza. Só que aí entrou uma enxurrada de pessoas que, bom, vocês vão notar aqui nos comentários, que sinto muito, mas é uma distorção total, porque eu preciso acabar, destruir com as mulheres. Estranho, estranho. Ainda bem que tem, né, alguns MGTOWs que se manifestaram e mostraram que, na verdade, são pessoas que estão totalmente perdidas, que estão fazendo esse tipo de comentário, que tem esse tipo de ideia. Só que, como eu disse, infelizmente, é a maioria. O primeiro comentário: uma mulher que já foi de outro, ela nunca será sua. Gente, isso aqui, às vezes, olha, é sério, dá vontade de rir. Dá vontade de rir porque, assim, é uma coisa muito absurda. Porque isso aqui me parece aquele menininho que está preso lá no conto de fadas. E os dois foram felizes para sempre. Por isso que eu falei no vídeo da semana passada, eu falei, são pessoas que estão com a cabeça no século XV, no século XVIII, né? Daqueles casamentos prometidos. Então, esse menininho aqui, né? Esse bonitinho aqui, ó, que fofinho. Ele pegou, então ele está prometido, a Joana foi prometida para ele. Quando ele era ainda um menino de 7 anos de idade, a Joana foi prometida para ele. Então a Joana será só dele, né? Dele, ó. Aqui a gente já vê o pronome possessivo. Uma mulher que já foi de outro, ela nunca será sua. Ela tem que ser sua. Entende? É igual quando você compra o seu carro. Ei, rapaz, então. Não, mas é carro não, é carro de um único dono. É meio absurdo isso aqui. Então, chega a ser absurdo pelo fato da posse e chega a ser absurdo pelo fato da ingenuidade. De querer ter aquele pensamento do século XVIII, onde as mulheres eram prometidas aos homens, então agora, oh meu Deus do céu, é feito até o quê? Faz uma procissão para trazer a mulher num andor, carregada pelos homens, traz a mulher num andor, virgem, santa, imaculada, aí então depois se estende o lençol na janela do quarto, mostrando a mancha de sangue, que agora sim ela perdeu a virgindade. Então, me parece que esses homens aqui, né, ingênuos, eles estão querendo, por isso que eu falo, eles estão vivendo na época errada. Agora, vamos parar para refletir. Tá, e o que seria a época certa para esses homens aqui então? O século XVIII? Aquela é a época onde eles se regozijariam. Mas por que eles se regozijariam? Porque a mulher ficaria, né, submissa, o divórcio nem existe nessa época, uma mulher que fosse mandada para fora de casa, que houvesse a separação, era um escândalo absurdo. Muitas vezes a mulher, nessas circunstâncias, ela teria que se prostituir, porque ela não tinha outro meio de sobrevivência.
Então ela era obrigada a se sujeitar aos mandos e desmandos desse homem. Ela era a única mulher desse homem e não poderia ser diferente, porque ela não tinha condições. Agora ele, não, né, bem? O bonito aqui, não. O bonito aqui, meu bem, ele sai para trabalhar, ele manda e desmanda, quem manda aqui sou eu. Ele poderia sair com, né, as escravas, poderia visitar a senzala, poderia fazer a festa com as escravas, que eram obrigadas também, obrigadas a servi-lo sexualmente. Ele frequentava as tavernas, enfim, era uma maravilha. Então, é essa época que eu vejo que esses homens aqui, eles estão... Por isso que fica essa briga. Porque eles não estão mais vivendo no tempo onde eles estão inseridos. Um outro comentário. Antes dos 25 anos, garotas promíscuas e infiéis. Então, você está vendo? É a generalização. Então, antes dos 25 anos, garotas promíscuas e infiéis. Sendo que eu, por exemplo, já atendi várias mulheres que estavam com seus 30. Semana passada eu atendi uma com 42, virgem. Ai, André, tenho até vergonha de falar. Então, mas eu com 42 anos, sou virgem ainda. Então, sabe, nos meus atendimentos particulares, tá? Não nos vídeos que vão ao ar no YouTube. Mas já teve também casos de vídeos que foram ao ar no YouTube de situações assim. Então, cara, antes dos 25, garotas promíscuas e infiéis. Como se todas as garotas fossem assim. Depois dos 25, ou bem depois, garotas recatadas, conservadoras, fanáticas de igreja, para arrumarem um trouxa para ajudar a bancar o Enzo e a Valentina. Ou seja, tá vendo? Depois dos 25, ou depois, ou seja, depois dos 25 já tá velha, viu bem? Para ele você já tá velha. Depois dos 25, chegando nos 30, já tá velha. Por isso que aí você tá desesperada agora para querer achar um trouxa que vai ficar com você. Esses são os termos usados por esse grupo, por as pessoas que distorcem, né? Você tem que vai achar um trouxa. Então, quer dizer, você está vendo? A própria maneira de conduzir o discurso é querendo mostrar o seguinte. Ó, se você, homem, aceitar uma mulher dessa depois dos 30, você é um trouxa. Então, é uma maneira indireta de você coagir o outro. Esse tipo aqui é o tipo de pessoa que quer coagir o outro. De uma maneira totalmente indireta, mas é uma coação. Tanto que o cara, se ele conhece uma mulher com seus 30 anos, ele já vai na cabeça dele, sou trouxa, não sou trouxa. Ele nem conheceu a mulher. Então, não tem como conhecer. Como que você vai conhecer? Por isso que eu falei num vídeo também que eu gravei semana passada. Muitas vezes você vai estar nesse fogo cruzado. Você só quer conhecer alguém. E você vai estar nesse fogo cruzado de pessoas, de homens que têm esse tipo de pensamento, que aí não querem fazer feio perante os outros, porque você é trouxa. E aí acabam tratando com total descaso aquela mulher que simplesmente estava ali querendo conhecer alguém que não tem nada disso no seu histórico, por exemplo. Mas, ai meu Deus, não tem nenhum Enzo e Valentina. E ainda que a mulher tenha tido, né, um Enzo e uma Valentina, quantas são aquelas que, tipo, eu não preciso de um centavo de homem nenhum para sustentar meus filhos, não. Quem sustenta, cria e educa meus filhos sou eu. Mas... E aí ele termina, né? Faz-me rir, kkkk. É muita cretinice. Então você tá vendo? Esse rapaz aqui, qualquer mulher depois dos 25 que ele for conhecer, ele vai interpretar desse jeito. Faz-me rir. Ah, sai daí, sua promíscua. Tá achando que eu sou trouxa para querer sustentar os seus filhos? O outro comentário. Você acha que encontrou a garota exceção?
Exceção tá com um erro sério aqui, né? Fica com o celular dela 5 minutos que passa. Risos. Ou seja, olha lá, ó, tá vendo? Você é trouxa? Você acha que você encontrou, tipo, não, ela é diferente. Você acha que você encontrou a garota exceção? Não existe garota exceção. Todas são regra. Vamos destrinchar o raciocínio dele? Não existe exceção. Todas são regra. Todas são, é tudo igual. Você uniformiza. Tudo é isso aqui, ó. Todas são putas, não prestam. Todas já deram para todo mundo e agora querem te enganar. Fica com o celular dela 5 minutos que passa. O que me incomoda, às vezes, nesses raciocínios, é porque, assim, ó, a pessoa não tem o menor senso de fazer o exercício inverso. Faz o exercício inverso. Quantas são as mulheres que também estão, assim como você, que talvez seja totalmente frustrado com uma relação, quantas são as mulheres que também estão totalmente frustradas justamente por isso? Porque acreditavam ter encontrado um cara que era diferente e depois perceberam que ele não era. Que ele era um galinha igual o outro que ela já conviveu, igual o outro que ela já namorou. Galinha que atraiu, que aprontou com a melhor amiga. Então, o que me incomoda, às vezes, nesse raciocínio é que a pessoa não para pensar que o inverso também é verdade. Que há muitos homens que, se você ficar com 5 minutos com o celular dele na mão, você vai descobrir muitos contatinhos. E sim, tem muitas mulheres que, se você passar 5 minutos com o celular dela na mão, você também irá descobrir muitos contatinhos. O que é válido para um é válido para outro, mas isso não é regra. Tem muita gente que não tem contatinho nenhum. Conversou com um, não rolou, acabou até excluindo, depois acabou conversando com um outro, não rolou também, aí ficou um tempinho, depois conversou com outro e não tem contatinho nenhum. Não está saindo com um, saindo com outro, saindo com um, saindo com outro. E do jeito que eles colocam, parece que tudo é uma grande regra. E nada vai sair dessa grande regra. Um outro comentário. Aliás, agora que eu estou vendo, do mesmo autor. Esse está super frustrado mesmo. Frases de quando elas acham um cara de destaque ou grana. Ó, então aqui vemos um outro raciocínio. Então, a mulher, tá, de acordo com esse pensamento deles aqui, a mulher, ela só vai de fato querer se encantar se o cara tem destaque ou se tem grana. Raciocínio que eu desenvolvi no outro vídeo. Quando eu olho para a minha realidade, eu não vejo isso. Eu não vejo mulheres que estão, sabe, fazendo de tudo para conquistar um cara porque ele tem grana. Semana passada eu atendi uma menina daqui mesmo da minha cidade que ela tá desesperada, apaixonadíssima por um cara que trabalha no chão de fábrica. Então qual é o destaque que esse cara tem? Qual é a grana que esse cara tem? Então aqui, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo o cara que trabalha no chão de fábrica, mas eu estou querendo falar que, você concorda? Que destaque que ele tem? Ah, ele é o diretor da empresa? Não, ele trabalha no chão de fábrica. Que grana que ele tem? Pouca. Ele trabalha no chão de fábrica, ele não ganha tanto. Então ele tem um patrimônio? E a menina está fazendo de tudo para querer conquistá-lo porque ela está apaixonada por ele. Tá. Então vamos às frases, né, de quando esses seres imundos, né, que são as mulheres, quando elas acham um cara de destaque ou grana, que elas querem algo sério. Então aí elas vão criar um grande personagem. Então elas vão dizer essa frase. Só tive meu namorado na cama. Nossa, nunca fiz isso com ninguém. O passado não importa. Bom, isso aqui toda mulher deve falar mesmo. Porque o passado não importa mesmo. A não ser que você tenha matado alguém. Né? A não ser que esse passado, ele mostre que você não é uma pessoa boa. Que você não é uma pessoa que tem um tratamento de ser humano com um ser humano. Bom, no caso aqui, sinto muito, mas quem solta esse tipo de pensamento aqui, eu, por exemplo, não sentiria nem tesão numa pessoa dessa.
que tem esse tipo de pensamento, uma pessoa totalmente preconceituosa, eu não sentiria nem tesão e não gostaria nem de ter no meu círculo de amizade. Então, né, as mulheres devem ter essa frase mesmo, o passado não importa. Assim como o passado do namorado dela também não importa. Se ele já saiu, se não saiu, se ele era mulherengo. Foi no passado. Se o cara mudou, se o cara se arrependeu, as pessoas passam por fases na vida. E as pessoas passam por determinadas fases, depois elas amadurecem. Ah, mas tem gente que não muda, né? É verdade, tem gente que realmente não muda. Por isso que a gente não pode seguir uma regra pronta. Porque existem situações e situações, pessoas e pessoas. Eu não saio ficando com os outros por aí e talvez não saia mesmo. Então, do jeito que eles falam, tudo isso é uma grande desculpa, é um grande teatro, tudo isso é uma grande mentira. Eu não saio ficando com os outros por aí. E é verdade. Tem mulheres que realmente não saem ficando com gente por aí, não. Assim como tem homens. Às vezes a gente acha que o homem é aquele que vai sair querendo pegar geral. Sim, existem muitos homens assim e existem muitos outros que, não, eu não sou, não. Eu, quando eu quero ficar, sabe, eu tenho que ter o contato com a pessoa, começar a conversar. Só vou nas festas para dançar e me divertir. Olha, gente, eu como gay, sempre fui nas festas com minhas amigas mulheres, né? Antes de eu começar a conhecer o mundo GLS. E aí começar a frequentar baladas GLS. Eu ia nas baladas hétero, certo? Com minhas amigas mulheres. E olha, juro pra vocês, não tô falando isso aqui porque eu quero tentar convencer alguém. Eu tô falando, como eu disse, não só por causa de teorias, e que eu acho que tem determinadas teorias que são absurdas, mas também a partir da prática que eu mesmo convivi. Eu ia com essas amigas, nós saíamos em 4. Eu e 3 amigas. Gente, quantas, assim ó, em 90% das vezes, essas minhas amigas, elas não ficavam pegando homens na balada, não. A gente saía para se divertir, tanto que eu chegava com a barriga doendo de tanto dar risada. Sabe aquelas coisas de você colocar apelido, e aí então você tipo, porque você não sabe o nome da pessoa, são pessoas que você encontra, porque a gente frequentava a mesma balada. E são pessoas que você encontra. Ah, olha lá, né? O loirinho, olha lá o branquelo, olha lá o narigudo. Olha bem, olha lá vem ele, lá vem o homem de ferro, porque é um cara fortão. E aí, claro, aquelas brincadeiras que entre amigos, e aí a gente se divertia horrores. Sabe, de situações inusitadas, de coisas. Começava já antes da balada, que a gente parava num barzinho para tomar chopp e tal, já começava lá, nesse esquenta. E depois íamos para a balada, ficávamos lá até 3, 4 da manhã. E assim, ó, dá para contar nos dedos quantas vezes elas conheceram alguém. E agora vem um outro detalhe. Quantas dessas vezes elas conheciam alguém, por exemplo, na balada, nunca me esqueço de uma amiga minha, conheceu um cara, ele começou a falar um monte de putaria para ela. E ela ficou desesperada. Com medo. Ela ficou com medo. Porque ele começou a falar um monte de putaria para ela, não sei o que queria isso, queria aquilo. E ela ficou horrorizada. E ela deu um esculacho nele. E veio falar, ela veio lá, gente, vocês acham que começou a falar isso, começou a falar aquilo, meu Deus, onde já se viu? Tá achando que eu sou o quê? Então, eu não sei de onde esses caras tiram, às vezes tiram, né, a partir dessas coisinhas, dessas filmagens que a gente vê de baile funk, disso, daquilo, que a gente fica escandalizado de ver algumas coisas, né? Nossa, gente, mas, meu Deus, em pleno baile funk, desse jeito, rebola, e empina, e encaixa aqui, encaixa ali, homem e mulher. Aí pega esses recortes de situações que isso, como eu disse, existem homem promíscuo, mulher promíscua, gay promíscuo, hétero promíscuo. Então, aí a pessoa pega isso e universaliza. Eu saía pouco, ficava em casa. E quantas são assim? Você que está me assistindo agora. Quantas vezes se você for conhecer um cara
e você está achando o cara bacana, e você fala, ah, eu saía pouco, sempre fui de sair pouco, sempre fui mais de ficar em casa. E você está mentindo? Agora, de acordo com eles, não. Isso é só uma maquiagem para esconder esse seu passado imundo. E aí ele finaliza. Entre várias outras, ou seja, entre várias outras frases que são só desculpas. Às vezes pega um iludido que cai nessas. Então, tá vendo? Ó lá, tô falando. É uma maneira de coagir o outro. Ó, você, homem, se você cair em uma dessas frases, você é um tonto, iludido, trouxa. E a última. Valorizem-se, desprezem mulheres rodadas, balzacas, misols, não gastem seu capital com putas. De maneira alguma aceitem restos. Aí o outro respondeu, ótimo conselho. O outro corrigiu ele, que era conselho é com S. E o outro respondeu, antes serviam só para sexo, essas porras. Agora, até isso é arriscado. Agora eu pergunto a vocês, isso aqui é comentário de uma pessoa que respeita o ser humano? Isso aqui é comentário de um homem saudável? Porque para mim, sinto muito, uma pessoa que tem esse grau, esse nível de ódio em relação a uma mulher, não é uma pessoa saudável. Emocionalmente, não é. Tá? Pode ser um cara super saudável. Nossa, é o garanhão, é o macho alfa, né? Que ele quer reproduzir, ele quer espalhar o sêmen. Esse é o pensamento lá do século XVIII, né? É o macho alfa, é o garanhão. Fisicamente ele pode ser perfeito, assim, nossa. Mas emocionalmente é um cara doente. Antes serviam só para sexo essas porras. Agora, até para isso é arriscado. Tá vendo? Mulheres, sinto muito, mas infelizmente vocês estarão diante de homens que terão esse tipo de pensamento. É por isso que eu sempre digo nos meus vídeos, seja para homem, para mulher, gay, hétero, eu sempre digo, quando você for rejeitado, nunca ache que o problema é seu, porque são questões que estão dentro da outra pessoa. Então, por exemplo, se você, mulher, for rejeitada, estava conhecendo um cara e do nada o cara mudou, ficou grosseiro com você, talvez ele esteja bebendo desse tipo de movimento. Ele esteja bebendo desse tipo de pensamento. E aí você soltou uma frase dessa, ah, eu ficava em casa, não era de sair. Ele já se sente um idiota que está querendo ser enganado e ele já começa a te esculachar, te gela, já te coloca de lado, dá aquela gelada em você e você nem sabe o que aconteceu. E você começa a achar que o problema é seu. Você começa a achar que então você não é mulher suficiente, que as pessoas não te querem. A gente costuma achar que o problema é nosso. Gente, não é. Quando a gente é rejeitado, quando a gente toma um não, são critérios que estão dentro da outra pessoa. Vamos parar de nos diminuir. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, suas amigas que talvez nem saibam que existem esse tipo de pensamento ridículo, mas existe. Compartilhe com elas, para que elas possam ficar um pouco mais antenadas. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.